Chegou a hora, começam as Olimpíadas de Inverno de 2022, que terão transmissão da Globo e do Sport TV. Nesse vídeo você confere como será o esquema de cobertura dessas duas emissoras e também eu vou falar sobre a audiência do clássico Corinthians e Santos na Record. Muito bem, pessoal, enfim chegou a hora de uma Olimpíada de Inverno mais uma vez. Não faz nem um ano que a gente viveu a Olimpíada de Verão e já estaremos de olho nos Jogos de Inverno que acontecem na cidade de Pequim, na China, a partir dessa sexta-feira, dia 4 de fevereiro. Na verdade, já tem competição rolando desde antes, assim como acontece na Olimpíada de Verão também, normalmente com o beisebol, com o futebol, já tinha esporte rolando, curling e tudo mais. A Globo e o Sport TV vão transmitir a competição, são exclusivas, ou seja, não tem nenhuma sublicenciada e tem esquemas diferentes. Além delas, também tem transmissão do Grupo Globo na internet, mas apenas para assinantes do Sport TV nos canais Globo ou no plano Globoplay mais canais ao vivo. Então vamos começar falando sobre a cerimônia de abertura, que terá transmissão a partir das 9 da manhã, nesta sexta-feira, do Sport TV, com narração do Sérgio Arenilas, transmissão na íntegra, ao vivo, com sinal aberto no GE. É só isso que vai ter de sinal aberto no GE, hein? Talvez a cerimônia de encerramento, que a Globo ainda não confirmou, mas sinal aberto no site é da cerimônia de abertura. A TV Globo vai mostrar um compacto na madrugada seguinte, já de sexta para sábado, depois do Jornal da Globo. A narração vai ser do Everaldo Marques. Na noite de sexta-feira, o Sport TV estreia o programa Zero Grau, que vai trazer sempre a abertura do chamado Dia Olímpico. Para nós é de noite, mas vai ser o dia lá em Pequim. Sempre às 9 da noite no horário de Brasília, esse programa vai ser então aí o Abre Geral. O Sport TV promete ao longo de todo o evento transmitir 230 horas ao vivo de competições. Os Jogos Olímpicos de Inverno ficarão concentrados principalmente no Sport TV 2, inclusive a cerimônia de abertura será no canal 2 também. E aqui a gente até fala, né, porque as pessoas normalmente querem comparar com o que aconteceu nos Jogos Olímpicos de Verão. Além de o Brasil não ser forte nos Jogos Olímpicos de Inverno, o que também diminui o interesse das pessoas, o próprio formato das Olimpíadas de Inverno tem menos horas para serem transmitidas do que as Olimpíadas de Verão. Tanto que eu vou falar daqui a pouco sobre a internet, vocês vão ver que são menos canais do COI disponíveis para quem quiser ver lá no Canais Globo ou no Globoplay mais canais ao vivo. Mas vamos falar de Rede Globo então, da TV Globo aberta. A emissora promete mostrar 3 horas por dia, pelo menos, de transmissões. Elas ficarão concentradas no período da madrugada, entre o Jornal da Globo e o Hora 1. Então, ou a gente vai ter aqueles eventos que são mais plásticos de TV aberta, que as pessoas adoram ver porque são bonitos, como patinação artística, ou a gente vai ter também que ver alguns VTs que envolvam a participação dos poucos brasileiros que estarão lá nos Jogos de Inverno, ou até momentos de outras competições que acontecem desde noite no horário de Brasília, que aconteceram de manhã, etc. Mas, pelo menos, a Globo terá essa cobertura. Você sabe, as Olimpíadas de Inverno praticamente foram ignoradas pela televisão brasileira até 2006. O que tinha era pouquíssima coisa mostrada pela Band lá nos anos 90, Nagano 98, Salt Lake City 2002, pouquíssima coisa. Até a Record pegar os direitos exclusivos dos Jogos de Londres 2012, que trouxeram no pacote as Olimpíadas de Inverno de Vancouver 2010, e aí resolveu transmitir, mandou a equipe completa para lá. Foi uma coisa muito legal, deu boa audiência, descobriu que as pessoas aqui no Brasil poderiam sim se interessar por jogos de inverno, por esportes de neve, por esportes de gelo. A patinação foi muito bem no Ibope, o curling conquistou uma geração naquela época e foi muito bacana. Aí em Sochi 2014, já com a Globo tendo também os direitos de transmissão do Rio 2016, a emissora resolveu mostrar algumas coisas, em Pyeongchang 2018 também, e agora mais uma vez a tradição está mantida em 2022 com os Jogos de Pequim. Na internet, quem for assinante do Sport TV, no Canais Globo, ou no Globoplay mais canais ao vivo, vai poder acompanhar o que estiver passando no Sport TV 2, mas também 8 sinais gerados pelo COI. Nas últimas Olimpíadas era muito mais que isso, né? Passavam de 40 canais, para vocês verem a diferença do tamanho de um evento para o outro. Os Jogos de Verão tem muito mais modalidades acontecendo, tem muito mais conteúdo, por isso não é bom também a gente comparar nem a quantidade de horas transmitidas pela TV Globo, nem pelo Sport TV. Na Globo, as Olimpíadas de Inverno, o que a gente pode esperar aí é que elevem um pouquinho a audiência da madrugada, nada muito espetacular, mas quem sabe não faça com que as pessoas que ficam já acordadas de madrugada, que acompanham a televisão de alguma forma, que estão trabalhando e têm o televisor ligado naquele momento, quem sabe não se interessem aí pelos esportes, assim como aconteceu em 2010, quando a Record transmitiu. E falando em Record, ela teve o seu primeiro clássico nos estaduais de 2022,
mostrando o jogo entre Corinthians e Santos para São Paulo e os estados que normalmente recebem o Campeonato Paulista, né? Mato Grosso do Sul e a região sul. E a audiência com dados prévios do Ibope, no momento que eu tô publicando esse vídeo já tem um consolidado, mas ultimamente não tá sendo muito diferente a prévia do consolidado não, então a gente pode falar que ficou em 11,6. Para fins de registro aqui na minha planilha, registros históricos, sempre entra arredondado, sejam jogos da Globo, do SBT, da Record, da Band, o que quer que seja. Então 11,6 vai entrar como 12 pontos de média. Foi um índice bom, é um clássico com o Corinthians, não dava para esperar menos que isso também. A Record tinha feito 7 pontos com o jogo entre Palmeiras e Ponte Preta. A maior audiência do campeonato tinha sido no jogo entre São Paulo e Ituano no último domingo, um 0-0, que ficou com 9 pontos de média. Então foi bacana, foi legal. Melhorou a audiência, não foi nenhum espetáculo, mas deu para ganhar do SBT, que ficou o tempo todo ali com 8, 7 pontos. Não teve problemas com relação a isso, conforme a gente já previa, mas também não ficou perto da Globo, né, que com a novela e Big Brother Brasil, o tempo todo ali acima dos 20 pontos de audiência. Dos outros estados que transmitiram Corinthians e Santos, eu só tenho aqui os dados de Curitiba, que marcou ali entre 3 e 4 pontos de audiência. Já o jogo entre Vasco e Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca foi bem animado até, o Vasco abriu 3-0 e depois passou um sufoco no final, tomou 2 gols, vitória por 3-2. Esse campeonato que é exibido para muito mais estados no Brasil, tem o Rio de Janeiro, mais 20 unidades da federação. Esse jogo no Rio de Janeiro marcou ali uma média arredondada de 8 pontos no Ibope. Não é muito, né? Em Brasília, por exemplo, que a gente tem grandes números de audiência com o Flamengo quando mostra lá, dessa vez ficou na casa dos 4 pontos de média. O Campeonato Carioca sofre mesmo, é muito dependente dos jogos do Flamengo para dar audiência, tanto que tem que colocar em contrato, né? É uma informação que o Rodrigo Matos no All Sport publicou essa semana, tem um limite contratual da Record, porque ela só pode escolher o Flamengo até 4 vezes na primeira fase. Isso deveria ser até um pouco óbvio, né? Porque se são 11 jogos na primeira fase, e se tem 4 times grandes, você tem que distribuir de algum jeito. E ficando o Flamengo com 4 jogos, já é até acima, né? Não tem tanto equilíbrio assim, porque só sobram 7 para distribuir entre os outros 3. Então imagine, se não tivesse esse limite contratual, a Record provavelmente iria querer mostrar ao Flamengo o campeonato inteiro, porque é o que dá audiência mesmo. Infelizmente esse é o cenário, eu não gosto de falar isso, não estou aqui zoando o Vasco, Botafogo, Fluminense, que são grandes times, têm grandes torcidas, mas o registro no Ibope é esse, gente. A gente faz aqui sempre a avaliação dos números. Em São Paulo, que o Corinthians normalmente lidera a audiência, em 2021 quem liderou na média geral da Globo foi o São Paulo Futebol Clube, mas por décimos em relação ao Corinthians e por décimos em relação ao Palmeiras. E o Santos, que é o quarto colocado em audiência, é muito pouco atrás, fica apenas 3 pontos. No Rio de Janeiro, as médias normalmente são muito mais discrepantes. Teve ano aí, claro, com o Flamengo campeão de tudo em 2019, que a diferença dele para o Botafogo chegou a ser de quase 15 pontos na média da temporada. Isso porque o Flamengo estava muito bem. Quando está numa situação mais normal, o Flamengo põe com certeza 10 pontos sobre o quarto colocado no Ibope, que um ano é o Botafogo, no outro é o Fluminense. Não tem um quarto colocado de audiência muito claro, depende muito da fase dos times também. No Rio de Janeiro é um outro cenário e por isso a Record sofre tanto quando não tem o Flamengo. Mas a boa notícia para o canal do Edir Macedo é que domingo está chegando e vai ter um Fla-Flu. Isso mesmo, Flamengo e Fluminense para transmitir no próximo domingo às 4 horas da tarde. Em São Paulo, o jogo será entre Guarani e Santos. Vamos ver como é que vai ser no Ibope, principalmente porque vai brigar com a final da Copa Africana de Nações, que a Band vai transmitir no mesmo horário. Esse é o blog do Alan Simon, aqui você sabe onde seu time joga.